Então, assim, o que é rinite? Rinite é o nariz coçar, espirrar, entupir, né, ou escorrer, que é a coriza, né, que a gente chama. E assim, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, não precisa fazer exame de sangue para você falar que tem rinite. Só que às vezes o paciente, ele chega no pronto-socorro, chega no médico clínico geral, médico da família, e ele fala que tá sempre resfriado, né, o paciente sempre ele entende que aquilo é gripe ou resfriado, frequente. E daí, quando algum médico faz o diagnóstico e fala assim, não, isso é rinite. Opa, quando o paciente tem o diagnóstico, ele fala, nossa, então eu tenho rinite? O que eu faço? Vou tratar, né? Com que médico eu passo? Daí o otorrino, alergista, às vezes o pneumo também pode ajudar, né? Você passa por isso também? Como que são os pacientes que chegam para você, assim? A gente passa bastante, então muitas vezes o paciente tem o selo de rinite e carrega pro resto da vida, né? Isso. Então isso é complicado, porque muitas vezes o paciente tem outra doença além da rinite e acaba tratando como de forma errada, né? Então a rinite é a inflamação da mucosa nasal, né? Então a rinite mais comum é a rinite infecciosa, viral, né? Então se a gente tiver um resfriado, uma gripe, se a gente for levar ao pé da letra, é uma rinite também, né? Mas o que a gente fala mesmo que o alergista acompanha, o otorrino acompanha, é a rinite alérgica. Tem outros tipos de rinite que a gente vai falar hoje aqui também. Então a gente podia falar da rinite alérgica primeiro, porque é um quadro que traz muitas dúvidas, né? E depois a gente pode falar de outros tipos de rinite. Tem a rinite idiopática, que antigamente era chamada de vasomotora, tem a rinite da gestante, tem a rinite do atleta, tem uma rinite que chama gustativa. Então, tem diversos tipos de rinite, dá pra gente falar o dia inteiro. Né, o que você falou, o paciente vai no pronto-socorro, fala, tem rinite, e leva esse selo, tem rinite. Mas daí, quando passa com o profissional correto, daí ele vai fazer o diagnóstico e vai tratar direitinho. Né, porque muitas vezes o paciente bate cabeça aí e não trata, não resolve e não melhora. Isso, daí ele tem complicações, né, que a rinite ela pode trazer complicações, então pode coçar o olho, causar conjuntivite alérgica, tá associada, né, pode estar associada com, porque daí você coça o olho, pode dar ceratocone, que é a lesão do olho, né, tem gente que tem que fazer até transplante de córnea. Pode levar a sinusite de repetição, né, amidalite, porque o paciente ele dorme de boca aberta, então ele fica com muita a sensação de que ele tá com infecção de garganta, às vezes nem é infecção de garganta, mas tá a garganta seca, ou às vezes vem a infecção mesmo, né, aproveita a bactéria, vem ali e faz a festinha dela, pode desencadear asma, né, que é aquilo que a gente fala, que é a dupla via, né, que assim, rinite e asma estão juntas, então a gente tem que tratar os dois também, não pode deixar de tratar, se você trata a asma, você não pode deixar de tratar a rinite. A gente tem que fazer o diagnóstico certo. Sintomas a gente já falou, né, da rinite alérgica, geralmente o paciente alérgico que tem rinite alérgica, as crianças é muito comum ser rinite alérgica, né, os pacientes vão ter um histórico de alergia já, né, tem alergia na pele, né, pra você que não é alergista, como que você percebe assim, não, esse deve ser alérgico? A gente tem, como a Carol falou, o diagnóstico clínico, né, então os 4 sintomas cardinais que a gente fala, né, é a obstrução nasal, o paciente vai ter aquela coceira no nariz, os espirros, né, geralmente de manhã já acorda espirrando, e a coriza, a secreção nasal e a alina que fica saindo direto. Geralmente esses pacientes relatam um fator de piora, tenho contato com a poeira, pioro, tenho contato com pelo de gato, de cachorro e pioro. Cheiro forte, né, perfume, e acaba também a gente fazendo um diagnóstico. E a história familiar que é muito importante, né, quando um dos pais tem a rinite, tem 50% de chance da criança ter. Quando os 2 pais têm, 80% de chance. Muito então, grande, né? O fator familiar é muito importante e as doenças associadas, né? Eczema atópico, pacientes com conjuntivite alérgica. Então, a gente vai somando tudo isso e a gente faz o diagnóstico pelos sintomas e pelo histórico familiar do paciente. Então, é meio clínico mesmo, né? É clínico. Daí, muito paciente chega e fala assim, mas eu nunca fiz um exame para falar que é rinite. Daí eu explico na consulta, tudo isso. Mas de exame, na minha parte, como alergista, eu vou pedir, assim, exames, às vezes de sangue, né? E o teste alérgico, que é o prick teste, pra gente ver se o paciente tem alergia ao ácaro, se é mediado por IgE, vai aparecer no teste. E daí esse paciente que é alérgico a ácaro, ou gato, cachorro, mofo, esse paciente, até barata, né? Barata também solta o pozinho lá, que a gente sabe que causa alergia. Esse paciente, a gente pode pensar em fazer imunoterapia, que daí é o tratamento, a gente já fala isso mais pra frente. Pra mim, assim, eu falo que o otorrino, ele é o cirurgião do alergista, né? Porque muitos pacientes, às vezes, têm mais facilidade de passar até no SUS
primeiro no otorrino do que no alergista. Tem muita cidade que não tem alergista pelo SUS, né? E a maioria dos pacientes geralmente é SUS, né? Não tem condição de pagar consulta, às vezes, tal. E daí esse paciente, às vezes, ele vai para uma cirurgia antes de fazer o tratamento clínico, né? Que é com medicação, medidas ambientais, que a gente vai falar. Esse paciente, ele quer saber que exame que ele faz para ele poder ter certeza que ele é um rinitento, né? Que ele tem rinite. Na minha parte, eu vou fazer exame de sangue ou o teste cutâneo, né? Que são os alergistas que vão fazer isso. E a gente vai investir nessa parte de medidas ambientais. Quando vai para o otorrino, o que você pede? Olha, geralmente quando o paciente já vem primeira vez comigo, né, eu já vou pedir, a gente faz diagnóstico clínico, né, como a gente falou. A gente geralmente faz uma nasofibroscopia, né, muitas vezes o paciente tem uma hipertrofia de concha nasal ou hipertrofia de adenoide, então isso atrapalha muito a respiração. Tem um estudo bem bacana lá do Hospital das Clínicas que uma fono fez com um paciente com rinite e o paciente respirador oral. O paciente não tinha adenoide, só o fato da hipertrofia da mucosa da rinite gera essa respiração oral, todas aquelas alterações faciais que a gente sabe. Que interessante. Então, tratando a rinite, em alguns casos, tendo que operar a concha, melhora bastante, né? E, geralmente, eu encaminho para o alergista para fazer o diagnóstico do que ele tá causando alergia, né? Não é necessário, mas o que vai orientar a gente saber se o paciente é alérgico a ácaro, a barata, pelo de cachorro, pelo de gato? Vai orientar a higiene ambiental, né? Então, a gente consegue orientar como o paciente deve se portar em casa, cuidar dos animais. Isso. Vai orientar também se tem possibilidade de fazer uma imunoterapia no futuro, né, para controlar os sintomas, né? E uma pergunta bem frequente é os pacientes que têm indicação de cirurgia, eles falam, doutor, vai melhorar minha rinite? Né? Então, tem os estudos mostrando que o fato de você melhorar a passagem aérea diminui o tempo de contato do alérgeno, então esse paciente vai ter uma melhora de cerca de 50% dos sintomas. Ai, que legal. Ele melhora os sintomas, mas não deixa de ser alérgico. Então, toda vez que tiver contato, ele vai ter os sintomas. E daí ele pode voltar a ter adenoide aumentada, pode voltar até o corneto aumentado? Mas do mesmo jeito que era antes? Não, volta menos, né? Geralmente é menos de 1% dos casos que voltam, é raro. Que bom. Mas é bem comum mais nos pacientes alérgicos.